Fala pessoal, nessa aula eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu utilizo para realizar análise fundamentalista de uma determinada criptomoeda. É sempre muito importante, antes de você adicionar uma criptomoeda ao seu portfólio, realizar uma análise fundamentalista dela mesma. O mercado tradicional ele é um mercado totalmente regulado. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aqui a CVM, um órgão regulador aí do mercado. Por mais que o mercado tradicional, ou melhor dizendo, o mercado de ações ele seja regulamentado, é sempre importante você realizar a análise de uma determinada empresa. E no mercado de criptomoedas funciona de forma totalmente contrária. O mercado em si, ele não é regulamentado. Então, qualquer pessoa que tem um certo conhecimento técnico de programação pode criar uma criptomoeda. Só para você ter mais ou menos uma noção, até o momento em que eu estou gravando essa aula, já existem mais aí de 20 mil criptomoedas que já foram criadas. E esse número, ele vem aumentando conforme o tempo. Afinal, o mercado de criptomoedas em si, ele não é um mercado regulamentado. E a chance de você acabar caindo em uma criptomoeda que é um golpe é muito grande. Quem garante que dessas 20 mil criptomoedas existentes, a maioria sejam boas criptomoedas? Eu diria que dessas 20 mil criptomoedas existentes, pelo menos umas 500 a 1000 criptomoedas tem um bom projeto por trás. E é justamente por isso que eu preparei essa aula para você, que eu vou ensinar você a realizar uma análise fundamentalista de uma determinada criptomoeda. Então vamos lá para a tela do computador, que eu vou mostrar para vocês como que faz todo esse processo passo a passo na prática. Então beleza, já estamos aqui dentro da tela do computador, e a primeira coisa que vai ser necessário antes de você realizar a análise de uma criptomoeda é entrar aqui no site do CoinMarketCap. Por meio desse site, ele pode te auxiliar muito durante a sua análise fundamentalista de uma criptomoeda. E aí, se você já estiver dentro do site, o segundo passo aí vai ser encontrar uma criptomoeda que você deseja analisar. Então você pode fazer uma busca manual aqui embaixo, você escolhe qual criptomoeda você deseja realizar uma análise, ou se você já tem uma criptomoeda em mente, você deseja analisá-la, você vem aqui na barrinha de pesquisa e você pesquisa aí pelo nome dessa determinada criptomoeda. Então, no caso dessa aula em específica, eu vou analisar aqui uma das criptomoedas que estão no ranking aí das maiores criptomoedas existentes no mercado. Então, deixa eu procurar aqui uma boa criptomoeda. Vou escolher aqui a criptomoeda Solana de exemplo. Vou clicar aqui na criptomoeda Solana. Vou analisar ela aqui junto com vocês nesta aula. A gente vai cair aqui dentro dessa página, que é a página da criptomoeda em que eu estou analisando. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar bastante atenção em relação à criptomoeda que a gente estiver analisando é aqui no ranking dela. Esse daqui é um ranking de criptomoedas que mostram quais são as criptomoedas que têm a maior capitalização de mercado. Então essa criptomoeda aqui, a criptomoeda Solana, ela está numa boa posição, em nona posição entre as criptomoedas com maior valor de mercado. Aqui ao lado do ranking da criptomoeda, a gente consegue identificar se essa daqui é uma criptomoeda token ou uma criptomoeda em si. Como assim, Matheus? Token e moeda, qual que é a diferença das duas? De forma bem clara e direta, quando você estiver analisando uma determinada criptomoeda, você visualizar aqui que ela é uma moeda, ela possui a sua própria blockchain. Mas aí, se você estiver analisando uma outra criptomoeda, está mostrando aqui pra gente, ao invés de moeda, está apresentando aí para você um token. O token ele não tem a sua própria blockchain. Ele provavelmente está rodando em uma outra blockchain de contratos inteligentes, que seriam, no caso, as outras blockchains que permitem a criação de tokens dentro do seu ecossistema. Então, no caso aqui dessa criptomoeda em si, a criptomoeda Solana, ela é uma criptomoeda que possui a sua própria blockchain. Então, no caso dessa criptomoeda em si, a criptomoeda Solana, ela é uma moeda, então ela possui a sua própria blockchain. Um exemplo de criptomoeda que possui a sua própria blockchain, e existem diversos outros tipos de ecossistemas e tokens rodando dentro da sua blockchain, seria aqui a blockchain do Ethereum. Então aqui dentro da blockchain do Ethereum, ela é composta aí por stablecoins, por sistemas de serviços, por sistema aí de infraestruturas, por sistemas de assets e também por sistemas aí de exchanges descentralizadas. Todas essas criptomoedas aqui, que seriam tokens, elas são dependentes aí da blockchain do Ethereum. Esses ecossistemas em si, eles não possuem a sua própria blockchain, eles dependem da blockchain do Ethereum, que rodam aí por meio de contratos inteligentes. Dando continuidade aqui na nossa análise de uma criptomoeda, voltando aqui para o site
do CoinMarketCap. Um outro dado que é muito importante aí você prestar bastante atenção durante a sua análise de uma criptomoeda é o market cap, que seria a capitalização de mercado. Então essa criptomoeda aqui, ela tem uma capitalização de mercado aí extremamente alta, na casa dos 14 bilhões de dólares. Se a gente converter isso aí para real, dá um valor muito alto, então já é um valor considerável aí de capitalização de mercado para esse ativo. Ah, Matheus, qual que é um bom valor de capitalização de mercado de uma criptomoeda? Eu particularmente gosto de investir em criptomoedas que têm acima aí de 100 milhões de dólares de capitalização de mercado. Acima de 100 milhões de dólares já é uma boa capitalização de mercado. E mesmo assim não são boas criptomoedas, que seria aí no caso da criptomoeda Shiba Inu, Dogecoin. O outro caso bem recente aí seria da Terra Luna e entre outras criptomoedas. Nunca leve tanto em consideração assim a capitalização de mercado de uma determinada criptomoeda. Um valor muito importante que a gente tem que levar em consideração aqui durante a análise de uma criptomoeda seria o supply, ou melhor dizendo, fornecimento de moedas. Então você tem que levar em consideração aqui o número de moedas em circulação, o número máximo de moedas que podem ser emitidas. Então no caso aqui da criptomoeda Solana, não existe um número limite de moedas solanas para serem emitidos, então o fornecimento aí máximo de solanas é um número ilimitado. E um outro dado muito importante que a gente tem que prestar bastante atenção seria o total supply. O total supply seria o número total de moedas que já foram emitidos. Então no caso aqui da criptomoeda Solana, já foram emitidas o total de 511 milhões de moedas. Temos aqui em circulação um total de 246 milhões. Provavelmente o que aconteceu aqui, como tem bem menos moedas em circulação do que foram emitidas, provavelmente algumas foram queimadas ou algumas estão bloqueadas, estão previstas para ser liberadas em alguma determinada data. Mas o que geralmente acontece com essas criptomoedas é bastante comum, é a queima de tokens. Ah, Matheus, qual seria um bom número de fornecimento de moedas? Eu particularmente gosto de pegar criptomoedas que têm um fornecimento aí na casa de milhões e em algumas exceções, algumas criptomoedas aí que estão na casa de bilhão ou bilhões. Se porventura você encontrar um fornecimento circulante de moedas extrapolado acima aí da casa dos bilhões, é bom você colocar um pé atrás porque geralmente são shitcoins. Outra coisa muito importante que você tem que prestar bastante atenção em relação ao fornecimento é o controle inflacionário ou deflacionário do ativo. Como assim, Matheus? Se a criptomoeda ela tem um limite de moedas para serem emitidos, ou ela é uma moeda ilimitada. Em algumas exceções, criptomoedas que têm uma emissão infinita, mas ela tem um controle inflacionário, são boas criptomoedas sim. Mas por um outro lado, existem algumas criptomoedas que têm uma emissão infinita, porém a sua inflação ela não é tão controlada assim. Então sempre tome bastante cuidado com esse outro fator. Dando continuidade aqui, um outro dado aí muito legal que você tem que prestar bastante atenção durante a análise de uma criptomoeda em relação aí ao seu preço unitário. Então, essa criptomoeda aqui, a criptomoeda Solana, ela está aí com preço unitário aí na casa dos 40 dólares por unidade. Ela variou seu preço aí nas últimas 24 horas de 39,57 dólares por unidade para 40 dólares e 85 dólares por unidade. Agora, ele está aí na casa dos 40 dólares e 81. Então é muito importante também você prestar atenção aí ao preço unitário de uma criptomoeda. Porém, em questão de preço unitário, como eu expliquei nas aulas anteriores, ele não importa tanto assim. O que mais importa aí é a capitalização de mercado de uma criptomoeda. As criptomoedas que têm uma capitalização de mercado aí na casa de milhões, geralmente aqui no mercado de criptomoedas, são chamados de small caps, as criptomoedas que têm a menor capitalização de mercado. Já as criptomoedas que têm uma capitalização de mercado acima de 1 bilhão é chamado aí de blue chips, que seriam as criptomoedas mais sólidas do mercado. Dando continuidade aqui na nossa análise de uma criptomoeda, um outro valor muito importante que a gente tem que prestar bastante atenção durante a nossa análise de uma criptomoeda é o volume, que seria o volume de negociações nas últimas 24 horas. O volume de negociações nas últimas 24 horas, ele representa para a gente se a criptomoeda ela tem uma boa liquidez. Quanto mais alto for um volume de negociação
em uma criptomoeda significa que ela tem liquidez, você consegue comprar e vender a hora que você quiser. Mas se a criptomoeda ela tem um baixo volume de negociação, significa que ela tem uma baixa liquidez. E talvez você tenha alguma certa dificuldade aí quando você for realizar a venda dela mesma. Então essa criptomoeda aqui ela tem um bom volume de negociação nas últimas 24 horas, com um total aí de 721 milhões de dólares, então é um valor bem alto. Se você encontrar criptomoedas que têm um volume de negociações acima aí de 50 milhões de dólares, significa que ela tem uma boa liquidez. E se caso contrário, você encontrar criptomoedas que têm um volume de negociação abaixo da casa dos milhões, significa que ela tem uma baixa liquidez. Dando continuidade aí na nossa análise na criptomoeda, se a gente descer aqui embaixo, aparece pra gente aqui o gráfico de preço da criptomoeda. Então aqui o gráfico padrão, ele está aqui com período diário, a gente consegue trocar aí para o período de 7 dias, de 1 mês, de 3 meses e assim por diante. Eu vou colocar aqui o gráfico total para ficar de melhor visualização para a gente. Esse gráfico ele está com a escala aritmética. Caso você queira trocar para uma escala logarítmica, basta você clicar aqui em log e o gráfico aí fica com uma visão de escala logarítmica. Eu vou voltar para o gráfico padrão, que seria na escala aritmética, e dá para a gente perceber aqui de forma bem clara nesse gráfico que o ativo ele subiu bastante. Ele subiu aí da casa dos $2 desde que ele foi lançado. Ele alcançou um topo histórico aí na casa dos $200 por unidade e agora ele segue numa forte tendência de baixa. E atualmente está custando aí em torno de $40 por unidade. Então esse daqui é um ativo que subiu bastante, como também se desvalorizou muito. Além do gráfico de preço do ativo, a gente consegue visualizar também o gráfico de market cap, que seria o gráfico de capitalização de mercado. Então, esse daqui é o gráfico da capitalização de mercado do ativo. A gente consegue trocar também para uma visão logarítmica. Então, esse daqui é o gráfico do ativo numa visão logarítmica. Vou manter aqui do jeito que estava normalmente, com a escala aritmética. Caso você queira realizar uma análise técnica do gráfico dessa criptomoeda, se você vir aqui nessa opção de Candle Chart, vai aparecer aqui pra gente o gráfico da criptomoeda Solana no gráfico do TradingView. Vou voltar aqui para o gráfico padrão, vou clicar aqui em Price, deixei aqui já o gráfico padrão. Além do gráfico, aqui do lado direito, a gente consegue visualizar aqui uma espécie de chat, um chat da comunidade, e por meio desse chat da comunidade, a gente consegue visualizar aí qual a opinião das pessoas, dos outros investidores, em relação a uma determinada criptomoeda. Então, aqui a gente consegue visualizar bastante pessoa que está bullish e também a gente consegue encontrar aí pessoas que estão bearish. Uma pessoa que está bullish tem grandes expectativas acreditando em que o ativo ele vai se valorizar. Já uma pessoa que está bearish acredita em que o ativo vai se desvalorizar. E Matheus, como é que a gente consegue descobrir qual a finalidade, o projeto por trás de uma determinada criptomoeda? Basicamente, a gente tem 3 formas da gente descobrir qual que é o projeto por trás de uma determinada criptomoeda. Então, a primeira estratégia que a gente consegue utilizar é indo no site oficial da determinada criptomoeda. Então, a gente tem essa criptomoeda aqui, a criptomoeda Solana, tem o site oficial dela aqui, ó, solana.com. Vou entrar aqui no site da solana.com para a gente visualizar. A gente vai cair aqui dentro dessa página, que é a página oficial da Solana, e mostra para a gente aqui informações mais aprofundadas aí em relação ao projeto da Solana. Um site de uma determinada criptomoeda que você estiver procurando, com grande frequência você vai encontrar ele em inglês, e caso você não saiba muito inglês, é muito importante aí você traduzir a página. Então aqui embaixo, já no site da Solana, já descreve qual que é o projeto dela. Então a Solana ela é uma blockchain descentralizada, criada para permitir aplicativos escaláveis e fáceis de usar para todo mundo. Então basicamente o que está querendo dizer aí para a gente é que a blockchain da Solana ela é uma blockchain descentralizada criada para permitir aí a criação de aplicativos descentralizados e fáceis de usar em todo o mundo. Se a gente descer aqui embaixo, a gente tem esses números, então a gente consegue visualizar aqui o TPS, que seria as transações por segundo. Então, a rede da Solana atualmente ela está processando aí o total de 2.255 transações por segundo. A média de custo aí de transação, que é menos de 1 centavo. A gente consegue visualizar aqui o total de transações que essa rede já realizou, total aí de 89 bilhões de transações. E nós
validadores. Quando a gente se refere a nós validadores, a gente está se referindo aí basicamente aos mineradores, ou melhor dizendo, os validadores da rede. Então, a Solana atualmente existe aí o total de 1923 aí nós validadores. Dando continuidade aqui no site da Solana, a gente consegue visualizar essa outra informação aqui em relação ao projeto. Então, a Solana ela é uma blockchain mais rápida no mundo e o ecossistema de criptomoeda que mais cresce, com milhares de projetos abrangendo aí DeFi, NFTs, Web 3.0 e muito mais. E aí, se eu clicar aqui em explorar o ecossistema, vai aparecer aí pra gente todos os sistemas DeFi, sistemas de NFT, tokens e muito mais que estão dentro aí, estão integrados dentro da blockchain da Solana. Então, vou clicar aqui em explorar o ecossistema. A gente vai cair aqui dentro dessa página e vai aparecer aqui pra gente todos os ecossistemas que estão integrados aí dentro da blockchain da Solana. Então, só por meio do site aqui a gente já conseguiu visualizar o que é o projeto da Solana, porém a gente visualizou de forma superficial. A gente não visualizou os dados mais técnicos relacionados a esse projeto. Então, vamos voltar aqui para o site do CoinMarketCap. E aí, a segunda forma de você identificar qual que é o projeto de uma determinada criptomoeda é por meio da white paper, que seria o papel branco. E por meio da white paper aqui da Solana ou de uma outra criptomoeda, a gente consegue identificar qual que é o seu projeto, o que ela propõe solucionar, entre outras coisas. Então, eu vou clicar aqui em white paper. A gente vai cair aqui dentro dessa página, que é um PDF descrevendo toda a ideia por trás do projeto da Solana. Com grande frequência, quando você estiver analisando uma determinada criptomoeda, você vai encontrar somente white papers em inglês. Esse PDF em si ele tem um total aí de 32 páginas descrevendo aí a ideia por trás do projeto da Solana. Então, voltando aqui para o site do CoinMarketCap, a terceira forma que você consegue identificar qual que é o projeto por trás de uma determinada criptomoeda é aqui, ó. Vocês vão descer até aqui embaixo no site do CoinMarketCap e aqui embaixo vai aparecer para a gente um resumo descrevendo toda a ideia por trás do projeto da Solana. Se a gente clicar aqui em Read More, vai aparecer aí um texto enorme, né? Um texto de resumo, resumindo aí toda a ideia por trás da Solana, quem são seus fundadores e entre outros dados mais técnicos. Ah, Matheus, eu não sei inglês e todas as informações relacionadas à criptomoeda que eu estou procurando está em inglês. Não tem problema, aqui no site do CoinMarketCap a gente consegue trocar a linguagem do site. Se a gente subir aqui em cima, a gente consegue trocar aqui, ó. O meu está em inglês, vou clicar aqui para trocar a linguagem, vou colocar aqui Português Brasil. Clica aqui Português Brasil e prontinho, o meu site do CoinMarketCap já está em português. E aí, se a gente descer aqui embaixo, a gente já consegue visualizar aí qual que é o objetivo de um determinado projeto, totalmente em português. Vou clicar aqui em ler mais, vai aparecer aqui para a gente diversos tópicos, né? Então, o primeiro tópico que a gente tem aqui é o que é a Solana, o segundo, quais são os fundadores da Solana, o que torna a Solana única, quantas moedas solanas em circulação, detalhando de forma mais aprofundada aí o seu fornecimento de moedas, como a rede ela é assegurada e como a gente consegue comprar a criptomoeda Solana. Então eu vou ler aqui o que é a Solana para vocês entenderem de forma bem clara. Então a Solana ela é um projeto de código aberto, altamente funcional, que se baseia na natureza da tecnologia sem permissão de blockchain para oferecer soluções de finanças descentralizadas, ou melhor dizendo, DeFi. Embora a ideia e o trabalho inicial do projeto começaram em 2017, a Solana foi oficialmente lançada em março de 2020 pela Solana Foundation, uma rede em Genebra, na Suíça. O protocolo da Solana é projetado para facilitar a criação de aplicativos descentralizados, ou melhor dizendo, os de apps. Ele visa melhorar a escalabilidade ao introduzir o consenso Proof of History, combinado com o mecanismo de consenso subjacente Proof of Stake da sua blockchain. Devido ao modelo de consenso híbrido, Solana aproveita o interesse de tantos traders pequenos como institucionais. Um foco importante para a Solana Foundation é tornar aí as finanças descentralizadas acessíveis em uma escala maior. Então, só com essa leitura básica eu já tive uma noção relacionada ao projeto da Solana. Então, basicamente, a Solana ela foi lançada em 2020. A proposta principal dela é ser uma blockchain de contratos inteligentes que permite a criação aí de aplicativos DeFi, token, NFTs e muitas outras coisas. O diferencial dela aqui, dentre as demais outras blockchains,
é que ela tem um mecanismo de consenso híbrido. Nas aulas anteriores eu expliquei para vocês somente dois mecanismos de consenso, que foi o Proof of Work e o Proof of Stake. A blockchain da Solana ela utiliza dois mecanismos de consenso em conjunto, que seria o Proof of Stake e o Proof of History. O Proof of Stake eu não preciso nem explicar para vocês nesta aula, pois eu já expliquei nas aulas anteriores. E o Proof of History ele basicamente funciona da seguinte forma: ele registra automaticamente todos os eventos que acontecem na sua blockchain, desde compra, venda, envio e entre outras ações executadas dentro da sua blockchain. E com esses dois mecanismos de consenso trabalhando em conjunto, a Solana visa ter uma grande escalabilidade no mercado. E aí, caso você queira visualizar as outras informações mais detalhadas em relação ao projeto da Solana, você vai descendo aqui embaixo e você vai fazendo aí a sua leitura em relação ao seu projeto. Dando continuidade aí na nossa análise de uma criptomoeda, se a gente descer aqui embaixo, a gente consegue visualizar aí as últimas notícias e novidades relacionadas a essa determinada criptomoeda. Se você clicar aqui em ler mais, vai aparecer aí muito mais notícias aí e novidades relacionadas a essa criptomoeda que você está procurando. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que prestar bastante atenção aí durante a nossa análise de uma criptomoeda é nas mídias sociais dessa criptomoeda. Se a gente subir aqui em cima, a gente consegue visualizar aí as mídias sociais dessa determinada criptomoeda, passando o mouse aqui em comunidade. Então a gente consegue visualizar aqui o Twitter dessa criptomoeda, o Reddit, o fórum e o Medium. Eu vou visualizar aqui com vocês o Twitter dessa criptomoeda, então vou abrir aqui o Twitter dela. Então esse daqui é o Twitter da criptomoeda Solana. Eles têm o total aí de 1,9 milhões de seguidores. Esse Twitter ele é verificado, então já tem uma grande integridade já no mercado só por ele ser verificado. Se a gente descer aqui embaixo, a gente consegue visualizar aí os últimos tweets relacionados ao projeto. Então dá para a gente perceber aqui que eles são bastante ativos nas suas redes sociais. O legal de você acompanhar as redes sociais de uma determinada criptomoeda é que você consegue visualizar aí as novidades sobre ela mesma, algum possível evento, atualizações e entre outras coisas. Então sempre antes de você investir em uma determinada criptomoeda, visualize se eles são ativos nas suas mídias sociais. E Matheus, eu já entendi qual que é a proposta, a ideia por trás do projeto que eu estou pesquisando e como que eu consigo comprar. Se você vir aqui nessa opção de mercados, vai aparecer para vocês aonde essa criptomoeda está sendo negociada. Então a criptomoeda Solana aqui ela está sendo negociada na Binance, na FTX, na Coinbase, na KuCoin, na Gate.io, na corretora Kraken e entre outras corretoras do mercado. Então basicamente por meio dessa opção de mercados, você consegue visualizar aí onde essa criptomoeda está sendo negociada, onde você consegue comprá-la. Dando continuidade aí na nossa aula, um outro site que pode nos auxiliar bastante durante a nossa análise de uma criptomoeda é o site aqui da Messari.io. Esse site também vai estar aí embaixo, juntamente aí com o CoinMarketCap. Por meio desse site você vai conseguir visualizar informações mais técnicas relacionadas a um determinado projeto. Informações essas que você não vai encontrar no site do CoinMarketCap. Porém, vale ressaltar uma coisa muito importante. Talvez você não encontre informações relacionadas a algum projeto novo aqui no site da Messari.io. Então vamos começar aqui já pesquisando por uma criptomoeda. Vou pesquisar aqui pela criptomoeda Solana. Vou clicar aqui na Solana. A gente vai cair aqui dentro dessa página. O site ele vai estar totalmente em inglês, então eu vou traduzir aqui esse site para ficar melhor para a gente. Prontinho, já traduzi aqui o site da Messari.io para ficar de melhor entendimento para vocês. E o próximo passo que você vai ter que fazer, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui nessa opção de perfil, no de vocês se estiverem em inglês, vocês vão clicar em Profile. A gente vai cair aqui dentro dessa página, onde aparece para a gente aqui uma visão geral relacionada ao projeto, como a sua história, o que ele é. A gente também encontra aqui também uma roadmap. A roadmap é basicamente um roteiro, um planejamento após uma criptomoeda ela ser lançada. Se a gente vir aqui nessa opção de contribuintes, a gente consegue visualizar aqui os indivíduos e as organizações que contribuíram para o desenvolvimento do projeto. E aqui nessa opção de investidores, a gente consegue visualizar aí também os indivíduos e as organizações que investiram aí neste determinado projeto.
Uma outra coisa muito interessante que a gente consegue visualizar aqui por meio do site da Mesari.io é a tokenomics, ou melhor dizendo, a economia de um token. Então eu vou abrir aqui economia de tokens e aqui a gente consegue visualizar aqui o tipo de token que essa criptomoeda é. Então a criptomoeda Solana, ela é uma criptomoeda nativa e a gente também consegue identificar aqui para qual uso ela serve. Então a criptomoeda Solana, ela serve aí como moeda de pagamento. Se a gente descer aqui embaixo, vai aparecer as suas outras utilidades extras. Além da utilidade do token, a gente também consegue visualizar aí o lançamento e distribuição inicial do token. Então vou abrir aqui essa paginazinha e a gente consegue visualizar aí como que foi a sua distribuição de tokens. E aí descendo aqui embaixo, aparece aqui um gráfico de repartição aí do fornecimento inicial da moeda. Aqui nessa opção de cronograma de fornecimento, a gente consegue aqui identificar qual que é o tipo de emissão dessa criptomoeda. Então, a criptomoeda Solana, como ela não tem um número limite, né, de moedas para serem emitidas, ela é uma moeda inflacionária. Porém, por mais que ela tenha uma emissão infinita de moedas, ela tem uma taxa aqui de inflação decrescente. E aí, descendo aqui embaixo, a gente consegue encontrar um gráfico que seria um gráfico de previsão para o fornecimento aí total de moedas. Além do gráfico, a gente também consegue encontrar detalhes mais aprofundados aí em relação ao fornecimento. Uma outra coisa também que a gente consegue identificar é o mecanismo de consenso dessa criptomoeda. Então, a criptomoeda Solana, ela utiliza aí o Proof of Stake juntamente aí com o Proof of History. E aqui dentro dessa página tem todo um texto detalhando aí como que esses dois mecanismos de consenso trabalham em conjunto. Se a gente vir aqui nessa opção de tecnologia, a gente consegue encontrar aí os tipos de tecnologias e inovações que essa criptomoeda está trazendo. E aqui nessa opção de governança, a gente consegue identificar aí como que funciona a governança aí dessa criptomoeda. Tem algumas criptomoedas que têm uma governança centralizada e tem outras que têm uma governança descentralizada, com o apoio da comunidade. Então, basicamente, por aqui você consegue visualizar aí informações mais aprofundadas em relação a um determinado projeto. Uma outra coisa muito importante que você consegue visualizar aí por meio do site da Mesari.io é aqui nessa opção de gráficos, que se o seu estiver em inglês, vai estar escrito aí Charts. Então, eu vou abrir aqui a sua opção de gráficos e aí a gente consegue encontrar aí dados on-chains relacionados a essa determinada criptomoeda que a gente estiver procurando. Então, no caso aqui da criptomoeda Solana, a gente consegue encontrar aqui um gráfico de preço, um gráfico de volume real, um gráfico de capitalização de mercado circulante, um gráfico aí de domínio de capitalização de mercado, um gráfico de razão de Sharpe, um gráfico de volatilidade, e a gente consegue também encontrar aqui um gráfico de fornecimento circulante. Se eu abrir aqui o gráfico de fornecimento circulante de moedas, eu consigo acompanhar aí o crescimento circulante dessa determinada criptomoeda. E justamente por isso, por conta das altcoins ter como paridade principal aí o próprio Bitcoin, eu gosto de utilizar alguns indicadores de ciclos de mercado. Indicadores esses que são indicadores do próprio Bitcoin. Então, o primeiro indicador que eu separei aqui para vocês que eu gosto de utilizar durante uma análise de ciclo de mercado é o MVRV Z-Score. E aí, por meio desse indicador, como expliquei para vocês nas aulas anteriores, eu consigo identificar os melhores momentos para comprar e vender as minhas criptomoedas. E pelo momento atual, pelo que eu consigo entender desse indicador, a gente está num bom momento aqui de acumular criptomoedas. Um outro indicador que eu gosto de utilizar também de ciclos de mercado é o modelo Stock to Flow. Porém, esse indicador é um indicador aí de longuíssimo prazo, pois esse indicador é um indicador de halving do Bitcoin, que acontece de 4 em 4 anos. Para quem tem um perfil de investidor de longo prazo, esse indicador pode ser uma boa opção. Um outro indicador de longo prazo também bastante interessante é o Bitcoin Rainbow Chart. Esse indicador, como eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, ele mostra para a gente também os melhores momentos para a gente comprar e vender as nossas criptomoedas. Esse indicador em si, ele mostra para a gente os melhores momentos para comprar e vender os nossos bitcoins, e como as altcoins elas têm como paridade principal aí o Bitcoin, dá para a gente utilizar esse indicador como base também. E esse daqui é um outro indicador de ciclo de mercado para quem tem um perfil de investidor de longo prazo. Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula e um forte abraço.